Bom dia, pessoal. Hoje eu vou tratar sobre o livro A Morte de Ivan Ilitch, do Lev Tolstói. O que me fez escolher esse livro aqui para conversar hoje é principalmente o fato de que ele vem sendo reduzido a somente um comentário existencialista sobre a vida humana, sobre a falta de sentido, sobre alguém que vive a vida inteira pensando em alguma coisa, em conseguir cumprir tais objetivos, mas ele chega no final da vida e percebe que não é isso que queria, e como não tem um sentido definido. Mas, na verdade, esse tipo de interpretação tá faltando alguma coisa, sabe? Perde um pouco da própria originalidade do Tolstói, que é o autor do livro. Então, para a gente entender corretamente a morte de Ivan Ilitch, quero dizer, não que exista apenas uma interpretação, né? Mas a interpretação mais completa, a que Tolstói olharia assim e pensaria, nossa, isso que eu quis dizer enquanto escrevi esse livro. A interpretação correta depende do conhecimento prévio de quem é Lev Tolstói. Então, o Lev Tolstói, eu vou estar botando alguma foto ali na edição do vídeo, é esse ser humano excêntrico que nasceu na propriedade rural dos pais dele em 1928. Seus pais eram aristocratas, ele era muito rico, assim, né, por parte paterna, materna, apesar de ter tido algum crescimento conturbado, assim, a família dele não era muito estável, ele teve que se mudar várias vezes ao longo da infância. Independentemente disso, a propriedade da família continuou lá. E a propriedade da família tinha mais de 20 mil livros, tinha uma biblioteca gigantesca lá. Enfim, ele desde cedo foi educado nas vias da cultura, ele sempre foi. Ele foi criado para ser um aristocrata culto, né? E em 1941, mais ou menos, um pouquinho depois, foi por aí, ele ingressou na faculdade de letras. Porém, ele largou a faculdade porque não estava gostando do método de ensino acadêmico e, ao invés disso, ele decidiu entrar em uma vida da boemia, assim, sair bebendo, muita libertinagem. Foi essa a vida dele por algum tempo. Ele também ingressou no exército e lutou na Guerra da Crimeia, lá por volta de 1951, e também publicou nessa época, mais ou menos logo após o fim da participação dele no exército, uma trilogia de livros chamada Infância. Aliás, o primeiro livro se chama Infância, o segundo Juventude e o terceiro Adolescência. Não, o primeiro se chama Infância, o segundo Adolescência e o terceiro Juventude. Essas são as primeiras obras dele, e a partir de então ele se dedicou como um escritor profissional, em tempo integral, assim, porque né, ele era um aristocrata e tinha tempo para fazer aquele tipo de coisa. Além disso, ele ganhava um certo dinheiro ali, né, uma remuneração com o que ele escrevia, diferentemente de muita gente por aí, né? E acabou publicando entre 1969 aliás, 1869 e 1878 duas obras-primas, Guerra e Paz e Ana Karenina, que eu ia pegar aqui para mostrar, mas eu percebi que os dois livros não estão aqui. Ele publicou essas obras mais célebres nesse período de tempo, mas não, elas não são nada parecidas com o livro que a gente vai tratar aqui hoje. Porque esse livro, A Morte de Ivan Ilitch, surge depois de um momento muito específico na vida do Tolstói, que é o momento da sua conversão religiosa. Na verdade, seria uma desconversão, porque ele larga o catolicismo ortodoxo lá da Rússia, porque ele tem uma certa experiência espiritual, assim, que diz para ele que todos aqueles adornos na igreja, todo aquele ritual de missa, aquilo tudo estava errado, porque a gente, como filhos de Deus, tem que seguir o princípio da simplicidade, tal qual Jesus seguiu. Apesar de que esse cristianismo do Tolstói, que é o anarquismo cristão, se chama, ele nega um pouco a divindade de Jesus Cristo, porque fala, Jesus Cristo veio de Deus, mas a gente também é filho de Deus, então a gente é igual a Jesus.
Então todo mundo é divino ou ninguém é, basicamente. Enfim, esse tipo de anarquismo cristão surge ali na obra de Tolstói lá por 1880, assim, logo depois da publicação de Ana Karenina, e não sai dali, porque na concepção dele, como ele diz naquele livro O que é a arte para ele se torna o que é sagrado. Então, tudo que não remete àquela ideologia que ele tinha de cristianismo primitivo ou qualquer tipo de cristianismo não era sagrado. Então, apesar de Ana Karenina, Guerra em Paz, terem elementos cristãos, ele considerava aquele tipo de coisa um pedaço de, não sei, alguma coisa que não é arte. Sei lá, lixo, não sei. Enfim. E, então, a partir desse determinado período, ele tentou fazer obras que tentassem catequizar o leitor para aquele tipo de literatura ali, mais panfletária, por assim dizer, daquele estilo de vida dele. Enfim. Então, mais ou menos nessa época saem os livros Ressurreição e o que é a arte, em que ele explica por que a produção artística tomou essa guinada. Em Ressurreição é um livro que tem todos os ideais, assim, de tolstoísmo, que é o nome da ideologia ali de anarquismo cristão, enfim. Tem todos os ideais de Tolstói expressos nesse livro. A ajuda ao próximo, a simplicidade, enfim. E também o livro Padre Sérgio, que critica a Igreja Ortodoxa e fala que não adianta nada tu ser cristão no papel e não ser cristão na prática, o que é certo. O que eu quero falar também é que o anarquismo cristão dele, apesar de ser uma ideia muito excêntrica, ela se provou bastante efetiva, porque o que o Tolstói fez? Ele fez um culto a si próprio, a simplicidade divina. Quer dizer, um culto a si próprio não exatamente, mas ele era o messias daquele culto, entende? Ele que comandava tudo, ele era o cara ali do culto. Fazia tudo isso na propriedade dele, com os camponeses que coabitavam com ele lá na propriedade, porque era assim na Rússia, logo depois da abolição da serventia. Ele deu propriedade para esses camponeses e também colocou instituições de educação naquele lugar. Então, basicamente, o letramento daquelas crianças lá, dos camponeses, dos adultos também, aquilo lá foi impulsionado. Todo mundo tinha acesso à cultura, todo mundo tinha acesso ao letramento. Então, de certa forma, o cristianismo primitivo do Tolstói ali, que é uma ideia muito excêntrica na essência, se tornou bastante produtiva, assim, teve resultado. Não foi algo gratuito, sim, panfletário. Enfim, o estilo de vida do Tolstói era simplicidade e ajudar os outros. E é o que a gente vai ver aqui no A Morte de Ivan Ilitch. Na verdade, a gente vai ver o homem Ivan Ilitch indo contra esses princípios e se arrependendo no final da vida. Vocês vão ver só. Olha só. O primeiro capítulo começa com um amigo do Ivan Ilitch, assim, saindo do tribunal e se deparando com os colegas de trabalho do Ivan Ilitch, que trabalhava lá no tribunal, falando em como eles eram sortudos por não ter sido eles que morreram. Porque a morte foi muito trivial, assim, do Ivan Ilitch. Ele se machucou lá, teve um acidente doméstico e ficou adoecendo, definhando por dias. Todo mundo agradece a Deus ali, porque não são eles. O amigo pensa, nossa, tem alguma coisa estranha aqui, né? E ele vai para a casa do Ivan Ilitch para prestar homenagem para o cadáver que estava sendo exposto lá. Enfim, lá ele vê um monte de gente, mas ninguém parecia exatamente comovido. Não tinha um ar melancólico no ar. Um ar melancólico no ar. Não, que palhaçada. Enfim, vocês entenderam. Não tinha melancolia naquele ambiente. Tinha a esposa, a viúva, aliás, indo atrás de dinheiro, tentando conseguir a herança ali do Ivan Ilitch. Tem a filha dele que estava preocupada com o noivado, o casamento. Ela se preocupa mais isso do que com o pai, propriamente. E a única pessoa que se compadecia com o sofrimento do pai era o filho do Ivan Ilitch, que estava ali desamparado, sem a figura paterna e tal. E aí a gente recebe um flashback gigantesco que ocupa o livro inteiro sobre a história do Ivan Ilitch.
Ivan Ilitch é um cara que seguiu a carreira judiciária e ele sempre buscou o interesse próprio em prazeres, por assim dizer. Então ele sempre buscou dinheiro, sempre buscou estabilidade financeira, estabilidade psicológica através de um casamento ali que ele nem mesmo queria. Ele não estava apaixonado pela esposa dele, mas ele escolheu a esposa porque era uma mulher bonita, que ia satisfazer os desejos dele, as necessidades dele. Então ele escolheu aquilo com base no que ele pensava que precisava, né, para se garantir na vida. É o que a gente tem hoje em dia, sabe? Eu tô com 18 anos agora, eu tô indo pra faculdade, e aí o pessoal fica, o que tu vai ser quando tu crescer? O que tu vai fazer? Sabe? E tem aquela pressão utilitária, sabe? De, nossa, eu preciso fazer tal coisa para me estabelecer, conseguir dinheiro. E mais ou menos foi esse o caminho que Ivan Illich trilhou. Ele pensava que estava certo, porque ele era uma pessoa bem estabelecida, tinha dinheiro, tinha tudo que ele precisava, tinha uma família, um filho, uma filha, uma esposa. Apesar de que a esposa brigasse com ele de vez em quando, eles tinham lá suas brigas, e a filha tivesse crescido e agora estava preocupada com o casamento, ele era uma pessoa realizada. E agora ele e a família estavam se mudando para Moscou, se eu não me engano. E como de costume lá na Rússia, o homem se mudava antes do resto da família para poder organizar o lugar. Então ele ia lá, se mudava, organizava tudo. Enfim, no meio dessa organização que ele estava fazendo, ele foi lá e tropeçou e bateu na ponta da mesa aqui, ó. Mais ou menos, bateu com a barriga assim na ponta da mesa. E aí ele caiu e começou a definhar. Depois toda a família se mudou para lá, só que ninguém exatamente cuidava dele. Tinha a esposa meio lastimosa, assim, mas não passava disso. Tinha nojo de encostar nele. A, a filha preocupada com o casamento. E o filho, o único comparecido, a criança, porque ela é uma pessoa simples, né? Tolstói sempre teve esse apreço pelas crianças, pela simplicidade delas. Então, ele é uma das figuras que representa os mujiks, os camponeses da Rússia e sua simplicidade, ali nesse livro. Além disso, tem outra personagem que representa esse ideal do Tolstói, que é o copeiro, o Gerasim, que é o cara que cuida do Ivan Ilitch no meio da doença dele. Ele é o único que contribui realmente para o estado do Ivan Ilitch, leva ele para fazer as necessidades, para tomar banho, carrega ele em volta. Ele está todo dia em contato com a morte. E ele ajuda o próximo, sabe? Ele está ali ajudando o outro. E aí a gente olha para a figura do Gerasim, tem em algum momento, se eu não me engano, não sei se é efeito Mandela ou o quê, tem uma hora que o Ivan pergunta pro Gerasim, nossa, por que tu tá fazendo isso? E o Gerasim só olha assim, pensa, eu tô fazendo isso porque eu tenho que fazer, sabe? É o meu propósito. Então, o Ivan Ilitch, logo quando tá morrendo, ele entra naquele sentimento de tudo que eu fiz foi em vão. Eu lutei para me estabelecer na vida, mas a que custo, sabe? Eu não encontrei o meu verdadeiro propósito. E o verdadeiro propósito que Tolstói quer propor está escondido ali nas entrelinhas do livro, através do Gerasim, do filho do Ivan Ilitch, que é o próprio propósito da simplicidade, da ajuda ao próximo, sabe? Gerasim é um copeiro, ele vive numa função bem simples ali de auxiliar os outros no que eles precisam, e ele auxilia o Ivan Ilitch, simplesmente isso. Ele só vai lá e ajuda ele. Ele está definhando, está nos momentos de morte, e Gerasim sabe disso, sabe que ele vai morrer um dia, só que ele tem consciência disso. Ele pensa, nossa, eu vou morrer, então eu vou deixar meu legado aqui agora e eu vou ajudar os outros, sabe? É isso que eu preciso para manter meu legado vivo. Então, no início do livro, você tem toda aquela gente lá comemorando, nossa, que bom que não fui eu, Ivan Ilitch, que bom que eu não morri, sabe? Eles são os próximos Ivan Ilitchs, não adianta comemorar que você não vai morrer agora e vai continuar na tua função normalmente, porque um dia tu também vai definhar e também vai pensar, nossa, eu não tive o propósito certo, porque eu estava pensando só em mim mesmo e não estava pensando no próximo. E pode pensar que essa mensagem do livro é muito idealizada,
sabe? É muito, meu Deus, o propósito da vida não é ajudar os outros, não é somente isso. E talvez seja, talvez tudo esteja certo e não seja somente esse o propósito da vida, ajudar os outros. Eu não tô aqui para discutir isso, eu tô aqui para falar a mensagem do Tolstói. E a mensagem do Tolstói, se tu quiser aproveitar ela, eu acho que é de importância, é, cara, ajuda os outros. E é assim que tu vai ser retribuído na vida. Ajuda os outros e no final da vida tu vai pensar, cara, prestou pra alguma coisa, sabe? É a mesma coisa que aquele filme A Felicidade Não Se Compra, né? Que, o, que é inspirado naquele livro A Canção de Natal, do Charles Dickens, em que tem aquela simulação, nossa, e se eu não estivesse aqui? E se eu não existisse? Aí tu percebe que é importante a tua existência porque tu ajuda os outros, né? Enfim, ainda sobre a interpretação existencialista do Ivan Illich, eu acho que uma coisa que, caso tu estiver pensando agora, nossa, qual que é o meu propósito na vida? Eu ainda acho que isso é uma questão subjetiva, né? Botando o achismo aqui no meio, né? Mas se tu quiser resolver isso, faz exercícios do necrológio, que é pensar, nossa, eu vou narrar minha própria morte aqui, vou descrever o meu obituário na visão de uma terceira pessoa, assim, que está acompanhando a notícia. E aí tu escreve o que tu quer ser na vida, e aí depois de tu tentar escrever os teus objetivos ali, através desse obituário, tu vai pensar em como tu vai alcançar. E assim tu resolve esse problema do Ivan Illich. Se tu não quiser, tu tá avisando o Tolstói. E tu pode lutar também ao mesmo tempo, sei lá. Tu faz o que tu quiser. Mas é isso que eu queria falar sobre o livro A Morte de Ivan Illich hoje. Porque é um livro que todo mundo comenta, é um livro que todo mundo fala, nossa, para iniciar nos clássicos russos, mas acho que ninguém, nunca ouvi ninguém falando dessa interpretação do livro com base na vida do Tolstói. Eu acho muito importante levar isso aí em conta para interpretar o livro, porque é uma obra do Tolstói, né, feita no período cristão anarquista dele, em que todos os ideais que ele tinha na época estavam presentes nas obras. Então, se tu for ler Padre Sérgio, Ressurreição, Sonata a Kreutzer, em que ele defende a monogamia mesmo no relacionamento, assim. Digamos, tu seja casado, tu não pode reproduzir ali, não pode fazer o coito somente se tu for reproduzir. Que é meio suspeito, né? Porque o Tolstói tinha 12 filhos, e mais um ilegítimo, então... Enfim, é isso aí que eu tinha para falar hoje sobre o Lev Tolstói, que é um dos autores favoritos, assim, da literatura russa. Ana Karenina é um dos meus livros favoritos, né? Muito bom, assim, obra-prima. Guerra e Paz eu não tive a oportunidade de ler ainda, apesar dele estar aqui comigo, né? Enfim, vou tentar ler esse livro gigantesco no ano que vem. Esse ano não vai rolar, não. Esse ano não, porque tem outras prioridades, mas enfim. Eu tinha que falar sobre a morte de Ivan Illich e falei sobre a morte de Ivan Illich. É isso aí. Obrigado aqui por me acompanhar nesses 20 minutos de vídeo. E tchau. Adeus.